Apita o árbitro! A bola está rolando nas bancas de jornal. Hamilton, a bordo jornaleiro, compra 5 pacotinhos do álbum da Copa do Mundo 2022 e toca para Fefe. Fefe abre o primeiro, confere as figurinhas e lança as repetidas para Larissa. Larissa recebe, domina e tabela com a Alessandra, que emenda o sem pulo direto para o álbum. E que golaço de Alessandra, que completa a seleção brasileira com a figurinha do Casemiro. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi, mãe da Alessandra e da Larissa, e comigo para mais essa jornada esportiva, Hamilton Costa, também conhecido como avô do Fefe. Ah, é verdade, isso é uma delícia. Olá a todos, olá Tânia, é um modo diferente da gente começar, não? Sim. Gente, eu nem preciso falar mais nada, né? Tá na cara que aqui todo mundo gosta de futebol. No meu caso, gosto de assistir, de torcer, influenciadíssima pelo meu marido, Sérgio, dono da voz que abre este episódio. Peraí, Tânia, só que o Sérgio é São Paulino, você não vai me dizer que agora você está torcendo pro São Paulo, não, né? Ué, eu torço para ver bons jogos de futebol. Eu sou palmeirense, gente. Eu sou palmeirense, Sérgio é São Paulino. Ah, bom. Bom, então, falando nisso, na semana passada a gente estava assistindo uma reportagem sobre o José Silvério, um dos maiores narradores de futebol da história do rádio. E quando eu pedi para o Sérgio me ajudar aqui neste episódio, ele falou: só se eu puder homenagear o José Silvério. Valeu, Sé, obrigada, beijo. Bom, hoje a gente mergulha numa outra paixão do brasileiro, totalmente conectada ao esporte mais popular do mundo e, para nossa sorte, também ligada ao universo da impressão, os álbuns de figurinha. Mas espera lá, isso não é qualquer álbum, não. Vamos tratar do álbum da Copa do Mundo 2022. Exato, no dia 19 de agosto chega às bancas de todo o Brasil o álbum da Copa do Catar. Ele traz as 32 seleções que vão participar da competição, os estádios e a cidade-sede. São 670 cromos, sendo 50 especiais e mais 80 extras. Você tá animado, Hamilton? Olha, muito, principalmente pela agitação que esse álbum costuma causar nas pessoas, tá certo? Na verdade, eu tô mais interessada no álbum do que na competição. Aliás, estranho pro ano de Copa, né? Tá tudo muito esquisito. Tá muito esquisito, mas vamos lá. Bom, ele não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil colecionar, porque o preço do pacotinho com 5 figurinhas dobrou em relação à Copa de 2018. Mas nós vamos falar disso já já. Mas eu tô animada, eu vou me juntar aos milhões de brasileiros que vão se engajar num dos maiores eventos sociais que acontecem por aqui, que é a troca de figurinhas. Esse movimento vem crescendo nas últimas edições da Copa do Mundo, na minha opinião, muito por conta da facilidade de comunicação proporcionada pelas redes sociais. Eu resgatei uma matéria da revista Veja, de abril de 2018, indicando, olha só, os melhores horários e locais para negociar as figurinhas em São Paulo. Uma outra, também de abril de 2018, do portal G1, falava sobre um evento num dos shoppings do Distrito Federal, para troca de figurinhas com direito a DJ e tudo mais. Isso foi um movimento enorme. Eu lembro que o pessoal se encontrava ali perto do estádio do Pacaembu também para fazer essas trocas. Tinha vários locais em São Paulo, né? E esse ano promete ser ainda maior, né? Quer dizer, vamos ver. Quem afirma isso não sou eu, é a Carolina Mota, gerente de marketing da Panini, detentora da licença para a produção do álbum oficial da Copa. Ela conversou com a gente sobre o produto, sobre toda a logística envolvida, a questão do papel e outras cositas más. Vocês estão sabendo que o álbum já está faz tempo em pré-venda no site da Panini? E não é só isso não, tem também o site Escalômetro, que a Carol vai falar, onde você pode escalar a seleção que você acha que o Tite vai levar para o Catar. É para começar a falar da competição e não para mais. Nós conversamos também com um personagem central dessa história, o jornaleiro. Convidamos o José Antônio Mantovani,
presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revista de São Paulo, para falar sobre o que o álbum da Copa representa para as bancas. Aliás, essa pauta só aconteceu por causa do Mantovani, que cantou essa bola para mim. Ele contou que o álbum gera um movimento tão grande que é capaz de manter uma banca por 2 anos. Incrível isso, não é não, pessoal? Uma delícia, né, ver o impresso provocar tanto interesse. Bom, antes de nos aprofundarmos no tema, ouvindo as entrevistas, a mensagem do nosso patrocinador, que tem no comando um cara que adora futebol. Beijo, Arnaldo! Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Oi, Carol, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Oi, Tânia, tudo bem? Sim, o prazer é meu estar aqui com vocês hoje para poder conversar um pouquinho. Que bom, prazer ter você conosco aqui, Carol. Prazer é todo meu. Carol, em junho de 2018, eu entrevistei o então gerente de marketing da Panini, o Marcelo Adriano, para a revista Bigraph, justamente para falar do álbum da Copa. Nessa entrevista, ele disse uma frase que me marcou e virou o título da matéria. Então ele falou: "A Copa começa quando lançamos o álbum oficial". Seguindo esse raciocínio, eu te pergunto, a Copa do Mundo de 2022 começa agora no dia 19? E eu queria saber pessoalmente, como é que você vê essa paixão do brasileiro pelo álbum da Copa? É exatamente isso, Tânia. O Marcelo, que foi uma pessoa muito importante até para mim aqui dentro da Panini, ele estava mais que certo, né? Não só a Panini, como a própria FIFA considera que a Copa do Mundo começa quando a gente lança o álbum, que é quando o assunto volta à tona, quando as pessoas falam da Copa, mesmo sem os técnicos terem ainda escalado seus times, né? Então, toda a polêmica em volta do álbum, isso tudo faz com que a gente consiga mover não só os colecionadores, mas também todos os fãs de futebol, né? Agora me conta, Carol, esse envolvimento tão intenso, ele acontece só no Brasil? Eu queria que se você pudesse reportar como é que funciona nos outros países onde a Panini também atua. Então dá um panorama geral, né, para gente, para quem está nos ouvindo, para onde vocês distribuem e como é que é esse envolvimento dos outros países, se o Brasil é mesmo realmente o mais intenso, o que demanda mais álbum. Dá um panorama para a gente, por favor. Hoje, a Panini Brasil produz não só para o mercado brasileiro, como também para o mercado Latam, né, México para baixo. Então, a gente tem aqui em Barueri, onde fica a nossa fábrica, onde a gente produz todos os álbuns e as figurinhas para os países da América Latina. Hoje, a América Latina tem uma representatividade muito grande em relação à Copa do Mundo, né? O álbum da Copa, sendo o Brasil um dos maiores mercados, sem dúvida. A gente tem outros mercados que são bem interessantes, assim, para o grupo, mas eu diria que o Brasil gerou e cultivou essa tradição da troca de figurinha e da coleção do álbum de figurinhas na Copa do Mundo, né? Então eu diria assim que o Brasil e seguido de Latinoamérica são bem expressivos, mas eu não posso deixar de citar o próprio Estados Unidos, França, Alemanha, países que têm essa tradição do futebol como países importantes aí para o consumo e desenvolvimento desse produto, né? Mas com certeza Brasil é um dos pioneiros aí, o que fez e solidificou essa tradição
com bastante afinco, né? Da gente ver gente na rua parando para trocar figurinha, tudo que a gente viveu nas últimas Copas desde 2010, né? Que houve essa ascensão assim um pouco mais importante. Agora, a gente sabe que os números que envolvem toda essa produção são grandes, né? Conta um pouquinho para a gente, para os ouvintes, esses números envolvidos na produção do álbum para que ele possa ter essa dimensão. Quantos álbuns vão ser impressos? Quantas figurinhas estão previstas? E essa possivelmente, seguramente, é uma produção escalonada, né? E quando é que ela começou? Então, a gente começou a produzir o álbum da Copa no final de junho, início de julho. A gente começou produzindo para os países da América Latina e agora a gente mudou para a produção Brasil, para o mercado interno, porque a da América Latina ainda tem o timing de envio, né, para até chegar a esses lugares. Eu não posso abrir muitos números de quantidade de envelopes. Mas conta só pra gente, cara, não precisa, a gente não... Por uma política de grupo, a gente acaba não abrindo os números, mas um número que eu posso contar para vocês é que a produção hoje, nossa, chega a 9 milhões de envelopes por dia, com 3 turnos de produção. E isso é um número que a gente está atingindo hoje com a produção de Copa, com certeza. 9 milhões de envelopes por dia. Isso. Cada envelope tem 5 ou 10 figurinhas? Tem 5 figurinhas. 45 milhões. Vou fazer a conta aqui, 45 numa folha de 70 por 1. Fala um pouquinho pra gente, por exemplo, acabamentos especiais, porque vocês têm vários tipos de capa, né? Capa dura, capa comum. O que a gente pode esperar esse ano em termos de alguma novidade em relação a isso, em relação a esses acabamentos? Sim, isso eu posso contar para vocês, né? Ah, legal. A gente esse ano vai ter o capa brochura, o capa dura normal, sem nenhum efeito, o capa dura metalizado prata e o capa dura metalizado ouro. Então, são 3 tipos de capa dura e um brochura, que é aquele soft cover, né? Que é a capa mole, que a gente vai estar comercializando aqui no Brasil. E vocês encartam também, porque vocês sempre mandam nos jornais, né? Para assinantes, etc. Isso, a gente vai ter uma iniciativa com jornais, né? Mais focada em São Paulo e Rio, com alguns parceiros fortes que a gente tem aí regionalmente nesses estados. A gente vai ter sim esse ano. E toda a produção é feita na gráfica da Panini em Barueri, não é isso? A gente faz o envelopamento aqui, né? Internamente, tá? Ah, tá. Então a gente compra o papel adesivo, né, e o selo frio, que é o envelope, e a gente faz toda a produção interna de tanto o corte dessa folha, né, em quadrotas, cestotas, a gente corta em quadrotas, e depois o mix dessas figurinhas, e depois então do mix a gente faz o envelopamento aí para colocar em caixas e aí distribuir. Mas a impressão também? A impressão não. A impressão a gente faz em gráficas parceiras. Tanto das figurinhas como dos álbuns, que aqui é só envelopamento. O expertise da Panini é no envelopamento, justamente para a gente não ter uma taxa muito maior de figurinhas repetidas. Sim. O mix de figurinhas, ele ser totalmente coeso, ter a mesma quantidade de figurinhas por envelope. Essa é a expertise nossa hoje. E várias vezes parceiros ficam aí na região do Barueri também, é isso? Não só, hoje a gente tem parceiros no Brasil inteiro, graças a Deus, porque não ia dar, né, se tivesse só aqui. É isso que eu tava imaginando. Ah, então são gráficas nacionais, é isso? São, isso. E agora você falou dos acabamentos dos álbuns, também tem acabamentos especiais nas próprias figurinhas? Sim, a gente sempre tem figurinhas especiais, né? Esse ano são 50 figurinhas especiais, que elas têm um acabamento metalizado, né? Diferente das figurinhas normais. Você falou 2 palavras que eu não entendi. Quadrota. Explica, por favor, o que é isso? É um formato? O que é isso? Quando a gente tem a folha, ela vem com uma quantidade de figurinhas e a gente tem que ir diminuindo a quantidade delas para colocar numa máquina específica que a gente tem aqui para fazer o mix dessas figurinhas para o envelope. E aí, para essas que a gente chama de trilhas, que são essas máquinas que tem essas trilhas, a gente tem que cortar esse papel em quadrotas, que são trilhas de 4 unidades. Na verdade, a nossa tem 5, porque o envelope vão com 5 figurinhas. Então, eu preciso fazer esse mix a cada 5 figurinhas. Então, a gente corta nesse tamanho para colocar nessa outra máquina que faz esse mix dessas figurinhas.
Ela faz a quindota, não o quadrota. Isso, exatamente. A gente também, às vezes, tem até uma cestota, quando a coleção tem 6 figurinhas, né, dentro do envelope. Então, a gente pode ter até 6 figurinhas dentro do envelope que a gente tem a máquina para fazer essa mistura. Agora eu fico imaginando, Carol, o desafio que é colocar tudo isso na rua, sobretudo diante da expectativa que esse produto gera. Como é que a Panini se prepara para isso, né? E está se preparando aí para o dia 19. E eu queria saber qual que é a maior dificuldade ou qual é o maior desafio nesse momento de toda essa logística desse produto tão aguardado pelo brasileiro. A maior dificuldade dessa logística é o tamanho do Brasil. Porque a gente tem uma data de lançamento e precisa chegar em todos os pontos do Brasil. Imagina que ainda temos o canal de distribuição, que é um canal muito importante para a gente, que é a banca de jornal. Então, a gente ainda distribui, a nossa distribuição é da própria Panini, nesses mais de 8.000 pontos aí que resistem bravamente após uma pandemia bem cruel para esses trabalhadores, né? A gente ainda tem esses bravos guerreiros aí com a gente para a Copa do Mundo. Além disso, a gente tem toda uma logística de entrega para o varejo e para os outros pontos que a gente está atendendo hoje. Então, a gente teve que fazer um malabarismo aqui de entrega, toda uma mecânica de itinerário, de otimização de entrega para que todos recebessem ao mesmo tempo para a gente conseguir lançar o álbum na data prevista, né? E não deixar nenhum parceiro sem produto ou frustrar algum consumidor que sabe que a data de lançamento é a data de agosto e vai até o ponto de venda e não acha produto. Então, é uma logística bem complexa mesmo. Agora, esse ano, especialmente, Carol, tem um componente, né, a mais, que é a dificuldade de encontrar certos tipos de papel, né? Então, eu queria, se você puder dar essa informação para a gente, quais são os papéis usados, né, nos álbuns e nas figurinhas, e como é que a Panini lidou ou está lidando com a questão do papel? Eu sou da área de marketing, não sou uma expert aí dos papéis que a gente usa. Eu sei que a gente usa o couché e o papel adesivo para figurinha. Mas eu sei que a gente vem, ao longo dos anos, desde que acabou a Copa de 2018, fazendo aí um planejamento de compra de papel para a gente poder conseguir atender a demanda não só de Latam, mas também do Brasil para essa Copa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Carol, você fica à vontade se você não puder responder, tá? Porque a gente já sabe o preço dos pacotes dobrou, esse valor já é público, e eu mesmo em casa, com colecionadoras aqui em casa, que me falaram, né, puxa, o pacote vai chegar por um preço muito alto. Eu imagino que também por conta do aumento do custo do papel. Como é que a Panini está lidando ou vai lidar com isso, né, que eu acredito que muitos consumidores vão reclamar, não tem como, né? Já estão reclamando, né, Tânia? A gente está vendo muito aí nas redes sociais os consumidores bastante angustiados aí com o preço do envelope para esse ano, mas basicamente o nosso preço ele é nivelado Latinoamérica. Então a gente tem um preço tabelado para todos os países da América Latina que são inferiores aos valores comercializados na Europa. Então, hoje a gente chega na Europa, tem um envelope a €1 e aqui a gente tem um percentual desse valor. Mas alinhado entre todos os países da América Latina, justamente para a gente não ter aí esse câmbio de compra de um país para outro, para a gente não canibalizar a venda aí de cada país. A gente sabe que o país passou por uma inflação bem importante, né? E a inflação real é muito diferente da inflação que a gente tem aí nos índices e, ademais, do impacto do papel, né? Então, a gente tem a combinação de todos esses fatores para a gente chegar no valor do envelope hoje. Só um adendo aqui, pessoal. Em 2018, um envelope com 5 figurinhas custava R$2 e agora o pacotinho vai sair por R$4.
Agora vamos voltar à paixão do brasileiro pelo álbum da Copa. Eu tenho a impressão de que em 2018 as redes sociais intensificaram o barulho em torno do produto, né? O pessoal criando grupo para troca de figurinha e tudo que a gente viu acontecer. Essa repercussão, ela teve reflexo nas vendas e o que vocês esperam para esse ano? Olha, a gente tá bastante animado, viu, Tânia? Por conta desses 2 anos de pandemia e por essa retomada, o nosso produto, não só o álbum da Copa, mas o nosso produto, ele promove muito a interação social. E isso que faltou, né, nos últimos 2 anos. É isso que a nossa sociedade ficou privada, não só a brasileira, mas no mundo inteiro, privada de ter nesse período que a gente ficou enclausurado aí por conta da Covid. Então a gente está vendo uma retomada das pessoas ansiosas por essa troca social, principalmente as crianças que sofreram muito, tiveram desgastes ou até atraso cognitivo e, enfim, milhares de questões porque ficaram muito presas dentro de casa, né? E a gente sabe que o desenvolvimento de criança depende muito desse contato social. Então a gente espera resgatar isso, né? Resgatar esse contato social, resgatar a troca de figurinha. A gente já está vendo muitos movimentos que indicam que esse ano vai ser mais um ano muito importante para a Panini e para o álbum da Copa aqui no Brasil, né? Tanto nos nossos parceiros como na própria Panini, né? Na nossa loja online, onde a gente já está fazendo a pré-venda do álbum. Tudo nos deixa muito animados, até porque a gente tem... Eu não posso, infelizmente, abrir para vocês quais são todas as nossas iniciativas de marketing, mas eu posso adiantar que a gente tem tanto no braço de conteúdo, como no braço de mídia, como no braço de entretenimento, né? De ações no ponto de venda ou ações de experiência que vão ser muito legais. Eu acho que esse ano vai ser um ano diferente por tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos, mas um ano muito especial de resgate e quem sabe de um ex aí para coroar um ano de 2022 bem melhor do que os anos que a gente passou. É evidente que com o lançamento agora em 19, toda a campanha de lançamento já está pronta agora por em prática, né? Quer dizer, quais as principais ações que vocês vão fazer para o lançamento do álbum, que vocês já estão fazendo, que vão intensificar mais? A gente agora está com o escalômetro, que eu até convido vocês e todos os ouvintes a irem lá, né? www.escalômetro.com.br, que é a nossa primeira conversa, né, sobre Copa do Mundo. O escalômetro é onde você consegue selecionar e escalar a sua seleção brasileira, que foi uma atividade que a gente fez em 2018 também. E aí você, quando a gente lançar o álbum dia 19, você compara a sua seleção com a seleção que a Panini colocou no álbum e depois você compara com a seleção real que o Tite convocou para a Copa. Você acertando mais do que a Panini, você concorre a prêmios. Então é o nosso primeiro incentivo aí para os nossos leitores, nossos colecionadores, a participarem aí dessa grande atividade que é colecionar as figurinhas da Copa e tentar adivinhar quais jogadores vão estar no álbum e quais não, né? Nessa atividade que a gente está fazendo nesse site, que é o www.escalômetro.com.br. Ele vale até o dia 19, que é o dia do lançamento do álbum, porque aí a gente já vai ter a comparação da escalação Panini com a sua escalação. A gente já está com mais de 50 mil escalações feitas, então é um grande sucesso, né, o escalômetro hoje. E a gente vai ter várias atividades aí que vou intensificar ainda mais essa conversa sobre o álbum da Copa do Mundo e da Copa do Mundo em si, né? A gente tem muita coisa aí para fazer com os nossos parceiros comerciais e também iniciativas próprias da Panini. Como vocês imprimem o álbum antes da convocação oficial, né, final, vocês não influenciam o Tite nisso, não? A gente gostaria, a gente diz que quando o Tite não segue a nossa escalação, ele perde a Copa. A gente recomenda o Tite. Como é que vocês escalam os times? A partir de escalações anteriores dos treinadores? Como é que funciona? E no mundo inteiro, né? E no mundo inteiro. A gente tem especialistas. O nosso diretor de futebol, que é o Wilson Manfrenati, do Tite das figurinhas, né? Que legal. Ele que monta, a partir, obviamente, das convocações anteriores,
prestando atenção naqueles jogadores que têm mais condições de ir para a Copa. E a gente sabe, né, quando o álbum sai, a gente não tem nem ideia de quais são os jogadores que efetivamente o técnico vai levar para a seleção. Então, divergências acontecem. A gente, em anos anteriores, a gente fez aí uma impressão extra dos jogadores que realmente foram convocados, né? Isso pode ser que aconteça em 2022 também. Mas é isso, é com base nos especialistas de cada país que trabalham com futebol efetivamente todos os anos dentro da Panini que montam essas escalações. Perfeito. Agora, Carol, para encerrar, a Panini ela produz vários outros álbuns de figurinhas e não só envolvendo esportes, né? Então, envolvendo séries, programas de TV, bom, uma série de coisas. Tirando o álbum da Copa do Mundo, eu queria que se você puder apontar qual é o segundo álbum com maior demanda no Brasil. E eu queria saber se os esportes são mesmo os campeões, são os mais procurados ou tem algum outro tema que também é muito procurado pelo brasileiro? Olha, Tânia, varia, né? Assim, eu não posso deixar de citar o Brasileirão como um grande álbum, é o álbum que quando a gente não tem Copa é o nosso principal álbum, por conta do que o futebol significa para os brasileiros, por essa tradição que a gente tem em colecionar figurinhas de esporte, principalmente futebol. Claro que um dos meus highlights seria realmente Brasileirão. Contudo, a gente tem alguns álbuns de entretenimento que, dependendo do desempenho do filme, da música, da série, eles despontam também, né? Então, a gente teve alguns ano passado. A gente sempre está em linha com os maiores estúdios de animação e de filme. E a gente lança os principais lançamentos desses estúdios. Então, a gente sempre está muito alinhado com os lançamentos vigentes, tanto para jovens adultos e para crianças. Carol, super obrigada. Eu acho que não vou fugir de comprar o álbum. Ah, que bom. Vamos trocar figurinha. Opa, já sei que o Hamilton também vai ter, não vai Opa. ter jeito. Não, meu neto já está nessa. Ah, que legal. Então, Carol, super obrigada por participar do Ondas Impressas, trazer essas informações aqui pra gente. E acho que muita gente vai atrás lá do escalômetro para fazer o seu palpite. Obrigada, Carol. Ai, gente, eu que agradeço a vocês pelo espaço, pelas palavras, por esse bate-papo. Foi super legal para mim, é a minha primeira vez aqui num podcast, então agradeço muito aí pela experiência e espero todos vocês para trocar figurinha, bastante figurinha com a gente aí esse ano. Obrigado, Carol. Um grande abraço. Gente, que loucura deve ser coordenar toda essa produção. Nossa, não tenha dúvida, Tânia, é uma logística incrível, né? Gestão de estoque, entrega, reposição e por aí vai, né? E agora, o nosso papo com José Antônio Mantovani, que tem uma banca na Zona Norte de São Paulo. Ele é o presidente do Sindicato do Jornaleiro. Mantovani, obrigada por estar aqui conosco. Oi, obrigado também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo aqui, Mantovani. Mantovani, a gente está a poucos dias do lançamento do álbum da Copa do Mundo 2022, que, como você falou na nossa primeira conversa, é um momento muito aguardado por todos os jornaleiros, né, pelos donos de bancas de jornal. Conta para quem está nos ouvindo por que esse período é tão especial para vocês. Bom, esse período ele é especial porque o movimento que traz essas figurinhas, o álbum da Copa do Mundo, a quantidade de gente, de pais e crianças, para poder colecionar esse álbum, ele é muito grande. Eu acho que o Brasil deve estar entre os 5 maiores consumidores de figurinhas do mundo. Olha só. Então, quando acontece esse movimento, e ele acontece predominantemente na banca de jornal, para nós é uma alegria imensa de acontecer, porque tira nós daquele sufoco financeiro, né? As bancas passam a ter um faturamento expressivo, né? Que bom, hein? E você comentou, quando a gente, no nosso primeiro contato, até que garante, assim, pelo menos os próximos 2 anos, é isso? Exatamente. Garante os próximos 2 anos.
A banca de jornal que tiver tudo organizadinho, ela vai conseguir faturar e se manter para os próximos 2 anos, graças a essa situação das figurinhas, entendeu? Olha só. E como é que as bancas se preparam para esse momento, Mantovani? Quer dizer, vocês reforçam outros produtos para aproveitar a presença do consumidor na banca? Aliás, você falou, se ela estiver toda arrumadinha, é isso mesmo? Isso, porque o que acontece? Algumas coisas que você começa a vender que são alusivos à Copa do Mundo. Então, é um adesivo, é uma bandeira, a própria embalagem onde a molecada vai guardar as figurinhas repetidas. Você tem muitas bancas de jornais que elas trabalham com trocas de figurinha, então elas conseguem organizar um espaço na banca, colocam mesinhas ao redor da banca, cadeira, e aí as pessoas vêm trocar as figurinhas repetidas. Então, essa preparação que a banca consegue ter, ela tira produtos que não vai vender, ela tira e coloca outros que vai vender. É muito bacana. Sem dúvida, é um momento muito especial para a categoria. Que legal. E você acha que esse ano, que é nessa Copa, que é mais no final do ano, né, ele vai ser igual ao 2018 ou não? Ele tende a ser igual, se não um pouco maior. Tem uma coisa que acontece na Copa do Mundo, é o horário que os jogos vão acontecer. Quando você tem um jogo acontecendo 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, não acontece nada de muito extraordinário na hora daquele jogo. Agora, os jogos dessa Copa vão acontecer, pelo menos no Brasil, 4h30, 5h30, 6h30. As pessoas vão estar na rua, se movimentando, entendeu? Fazendo o agito acontecer. Vocês têm visto como é que tá os estádios do futebol? Quanto está tendo de público nos estádios? Isso é verdade. Nos últimos jogos? É verdade. Cresceu muito esse ano. As pessoas estão ansiosas para poder sair de casa, para poder interagir com outras pessoas, para poder viver a vida fora, entendeu? O colecionar faz com que aconteça uma interação entre as pessoas, um movimento social, e as pessoas conversarem uma com as outras. Nos locais de trabalho, as pessoas começam no horário do almoço trocar figurinha. Muito legal isso. É surreal. É muita gente fazendo alguma coisa e agora eu acho que por conta da pandemia as pessoas ficaram com essa vontade de se conectar. E eu acho que isso pode fazer a diferença. Agora, Mantovani, vamos falar sobre o cenário da banca de jornal hoje. Quantas bancas existem na capital paulista e no estado de São Paulo? Você tem esse número? A gente tem, assim, uma ideia pelo número de bancas ligadas aos nossos distribuidores de jornais e revistas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do cenário. O cenário está bem difícil. Você tem uma situação de que as pessoas estão não comprando tantos produtos editoriais, e eu acho que não é porque tem no produto digital, elas simplesmente não estão tendo tempo de ler a revista. Porque eu não sei se vocês conseguem ver em algum lugar, no ônibus, ou na casa de vocês, dos seus parentes, se eles ficam lendo o jornal no celular. Eles ficam fazendo qualquer outra coisa, menos lendo o jornal ou lendo uma revista, concordam? Eles não estão lendo a revista Veja no celular. Eles estão fazendo TikTok no celular. Verdade. E aí acabou o tempo de ler a revista, né? Eu acho, entendeu? Não é uma substituição de plataforma. Eu não consigo ver a pessoa mudando o hábito dela de ler um jornal ou uma revista e indo para ler o jornal e a revista no celular. Não fazem isso, eu não vejo isso. E aí o que acontece? Além disso tudo, que a pessoa não está mais indo na banca comprar porque ela não tem tempo de ler, a pessoa está sem dinheiro também. Então nós tivemos 2 problemas. O problema da plataforma, como você mesmo falou, e o dinheiro. E você tem os números, Mantovani, de quantas bancas a gente tem na capital e no estado? Hoje nós temos 2.400. Nós tínhamos em torno de 5.000 bancas, de 2010 a 2016. Caiu bastante. 2.400 na capital paulista, é isso? Na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, nós tínhamos em 2010 e 2016 próximo de 8.000 bancas, 9.000 bancas. Agora, umas 4.000 bancas. São números bem, bem diferentes. Eu queria comentar com você uma matéria que saiu no SPTV
no dia 1º de julho, eles fizeram uma matéria a partir de um levantamento do Sebrae com números do Ministério da Economia, que dava conta do aumento de livrarias e bancas de jornais no estado de São Paulo. Segundo essa reportagem do SPTV, em 2019 havia 812 bancas de jornais no estado, e agora seriam 942, ou seja, 130 novas empresas com esse perfil. Mas você me explicou que a história não é bem essa, como você acabou de falar, né? O total de bancas é bem maior do que isso que eles declararam, só que o segmento, como você já disse, também não está crescendo, como mostrou a matéria. Então eu queria que você falasse para a gente, destrinchasse esses números e falasse para a gente por que desses números dessa matéria, esses números mostrados aí pelo Sebrae, por que eles estão desconectados com a realidade? As revistas, elas são distribuídas por uma única empresa, que é um distribuidor nacional de bancas de jornal, tá? Então ele pega as revistas de vários editores, tem mais de 30, mais de 50 editores, ele pega as revistas de todos eles e distribui para as bancas de jornais. Então, o número de bancas que está cadastrado com aquele distribuidor é o número mais factível, correto? Porque é ele que distribui, ele que leva o produto na banca de jornal e ele tem uma cota, aquele jornaleiro, para ele receber aquelas revistas, ele tem uma cota que ele recebe o produto, que ele paga as vendas, que ele paga o boleto. Então, aquela empresa tem os números mais factíveis. O que o Sebrae tem e o Ministério da Economia? Eu, como jornaleiro, muitas vezes eu não estou nem com uma empresa aberta, porque como uma banca é uma concessão pública, eu não posso ter essa banca no nome de uma pessoa jurídica. Eu tenho a minha banca no meu nome da pessoa física. A prefeitura que me deu o alvará de funcionamento, ela não permite que tenha uma empresa, porque é uma concessão pública, eu estou numa área pública, enfim, é burocracia da gestão pública. Aí o que acontece? Eu não tenho empresa. Mas agora, com essas vantagens que você tem de ser MEI, né, que o governo coloca, vale a pena, você consegue pagar o registro do funcionário melhor, eu vou lá e monto uma empresa, da qual eu já tinha ela. A minha banca já existia, eu só fui lá e coloquei ela na pessoa jurídica. O Ministério da Economia está enxergando essas MEI apenas, mas a maioria dos jornaleiros não são pessoas jurídicas. Eles continuam trabalhando como pessoa física, até porque não tem nem funcionário. É ele mesmo que toca lá, entendeu? Aí o Ministério da Economia não capta esse movimento, ele capta uma coisa formal, né? A formalidade, entendeu? Então, significa dizer que se formalizaram em 2019 130 novas bancas. Entendi. De 2019 para 2022 se tornaram formais 130 bancas, né, que abriram empresas, mas não significa abertura de novas bancas, tá claro. E é bom que o número é muito maior, né? Agora, as bancas hoje, quer dizer, elas vendem muitas outras coisas além de jornais, revistas, livros, etc. Na sua banca, que fica lá na Zona Norte, o que vende mais? A maior parte do seu faturamento ainda vende produtos impressos ou desses outros produtos colocados na banca? No passado, há uns 10 anos atrás, a minha venda de revista era alta, de jornais também. Não sei se vocês lembram, quando tinha aquelas coleções que saía na Folha de São Paulo, saía na revista Caras. Opa, tenho em casa, inclusive. Eu imprimi muito disso. Esses produtos faziam a alegria do jornaleiro que eu nem precisava ter um outro olhar para a minha banca de jornal. Conforme foi caindo a venda de produtos editoriais, eu fui obrigado a buscar outras alternativas. A primeira delas é tabacaria. Porque quando você vai numa banca de jornal para comprar um produto de tabaco, você é muito mais rapidamente atendido do que numa padaria. Aí, a outra coisa que também se deu bem na banca, quando você tem uma quantidade enorme de celulares na rua, você concorda que vai ter uma procura enorme de fone de ouvido para celular, uma procura enorme de cabo para poder carregar o celular, capinha, a própria recarga de celular. Esses serviços, como recarga de celular, bilhete único, venda de cigarro, a gente coloca como uma prestação de serviço. E a banca de jornal, ela tem uma característica muito forte, que é
ela está bem localizada, né? Ela está ali numa rua, ali numa praça, faz sucesso, né? Então, essas coisas estão ajudando a gente a se sair um pouquinho, né? Se manter mesmo com essa crise, né? Agora, entre o material impresso, o que mais vende hoje? Está vendendo muito, assim, sabe aqueles livros que são de obras que já estão no domínio público, que você vê pockets na banca, assim, entendeu? Aqueles livros as pessoas estão comprando bastante, porque o preço é R$15. Então quer dizer que entre os impressos o que você mais vende são livros? São livros de pockets. Ah, livro de bolso, né? E revistas atemporais. Ele pode ler ela de qualquer maneira, por exemplo, fala a história da Segunda Guerra, por exemplo, como melhorar dor de estômago. O que está com dificuldade de você vender, é muito chato isso, porque foi os nossos carros-chefe sempre, Veja, Isto É, Folha, Estado. Esse está difícil. Entendi, quer dizer, o que era a ponta de lança agora é o que você tem mais dificuldade. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mantovani, você é presidente do sindicato, né? Então eu queria saber, para a gente encerrar, quais que são as principais demandas hoje dos donos de banca de jornal? Então quais são as bandeiras, quais são as principais demandas de vocês? Eu tenho que revitalizar a banca de jornal, mais bem pintada, mais iluminada, mais moderna, para que ela chame a atenção do pessoal. Além disso, eu tenho que estar mais conectado com as outras possibilidades de venda. Ela tem que estar num marketplace, ela tem que estar numa plataforma digital que, você imagina, o cara está na Avenida Paulista, uma banca em frente ao prédio 900 da Avenida Paulista, é o prédio do Objetivo, ali é o prédio da Gazeta, né? Na porta tem uma banca de jornal. Mas será que aqueles caras que estão trabalhando naquele prédio, todos eles sabem o que tem na banca? Eu tenho certeza que não. Então ele tem que achar um jeito de se conectar com aquelas pessoas que estão naquele prédio, na frente dele e ao redor dele. Então ele vai ter que usar a tecnologia. Maior interação, então, com a comunidade, é isso? E com a tecnologia. Feito, Mantovani. Super obrigada. Obrigada por você estar aqui no Ondas Impressas. Obrigado vocês também por ter dado espaço para a gente falar um pouquinho do nosso segmento e espero que vocês todos participem do movimento de preencher o álbum da Copa de Figurinha de 2022. Participaremos. Obrigado por estar conosco, Mantovani. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse modelo que ele descreve super rola em muitos pontos aqui em São Paulo. Outro dia, Milton, eu passei numa banca no Morumbi que se encaixa perfeitamente nisso que o Mantovani falou. E não só pela diversidade de produtos. O que mais me chamou a atenção foi a estrutura física do ponto. Toda em madeira, com o caixa, né? O caixa numa ponta, uma abertura transversal de passagem e os produtos do outro lado, muito bem dispostos e organizados, um primor. Tem algumas dessas por aí, sim, em São Paulo. São verdadeiras lojas, não é? É isso, pessoal. Espero que vocês estejam animados com a gente a colecionar as figurinhas da Copa. E esse não é um conteúdo patrocinado, não, viu? Bom, poderia ser, né? Por que não? Poderia, sim, claro, mas não é. É só a nossa vontade de impulsionar a indústria gráfica, de valorizar o produto impresso. Mas antes de terminar, o momento afago no coração. Eu quero mandar beijos para o Rafael Jesus, da área de vendas da Heidelberg. Nós nos encontramos num evento na semana passada e ele se declarou um ouvinte assíduo do Ondas. Outro beijo para o pessoal da Coreto Indústria e Comércio, que vem compartilhando nossos episódios. E mais um para o Bruno Galardo, ouvinte e seguidor do Ondas no Instagram. Faça como eles, querido ouvinte, querida ouvinte. Compartilhe os episódios, é rapidinho. Com 2 ou 3 cliques, já mandou o episódio para aquele grupo esperto de gente boa e iluminada. Fale com a gente também. Procure Ondas Impressas no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Eu também estou no LinkedIn como Hamilton Costa e no Twitter como H-Terne. E eu como Tânia Galuzzi no LinkedIn e no Twitter. Vem contar o que você achou desse episódio, vamos trocar umas figurinhas. É isso aí, pessoal. Tchau pra vocês, um grande abraço. E olha que tá saindo álbum aí, hein? Beijo, gente boa. Até o próximo episódio.